Numa pequena cidade pesqueira chamada Porto Rosso, na costa da Itália, as pessoas contam histórias sobre monstros marinhos, e enquanto alguns evitam passar pelas áreas de avistamento, gerações inteiras de pescadores caçam esses tais monstros humanoides. Sem saber o que os humanos pensam de sua espécie, Luca, um pequeno seriano que trabalha como pastor de peixes para ajudar sua mãe, tem o sonho de um dia conhecer a civilização. Porém, como ela sempre o proibiu de ter qualquer contato com os humanos, ele aproveita as vezes que sai para pastorear para procurar objetos perdidos da civilização. Certo dia, enquanto está procurando por itens numa das fendas marítimas, Luca é avistado por um mergulhador com um escafandro enferrujado e tenta se esconder, porém acaba se encurralando nas rochas e é alcançado pelo perseguidor. Mas, para o seu alívio, o sujeito que está no escafandro não é um humano, e sim o Alberto, um seriano assim como ele. Depois de revelar sua identidade, Alberto pega os objetos humanos e começa a nadar para uma ilha próxima, e curioso para saber o que o garoto está tramando, Luca começa a segui-lo. Ao ver Alberto saindo da água e se tornando humano, Luca fica extremamente surpreso, pois nem sabia que isso era possível, e ao ver a reação do garoto, Alberto puxa para a superfície para mostrar que ele também consegue ficar com essa aparência. Fora da água pela primeira vez da sua vida, Luca entra em desespero, sem entender como pode ficar com a aparência de um humano, enquanto Alberto tenta tranquilizá-lo, mas o garoto está em choque demais e decide apenas voltar para a água e fingir que isso nunca aconteceu. Após passar a noite em claro pensando na superfície, na manhã seguinte Luca vai até a mesma ilha de antes e tenta tomar coragem para sair da água por vontade própria pela primeira vez, mas Alberto chega enquanto ele está excitando e fala para ele sair logo. Como nunca experimentou antes a gravidade fora da água, Luca sofre para conseguir se manter de pé, porém com a ajuda de Alberto ele logo consegue pegar o jeito. Finalmente em terra firme, Alberto conta que seu pai está viajando e por isso eles ficaram sozinhos. Ele então começa a apresentar as coisas de humanos para Luca, mas nada encanta ele tanto quanto o panfleto da Vespa, a moto do sonho dos dois. Sem terem dinheiro para comprar uma, Alberto e Luca decidem construir sua própria Vespa com os lixos que encontram pelo oceano, e depois de horas de trabalho eles finalmente conseguem montar uma belíssima obra de arte, para não dizer o contrário. Porém Luca acaba ficando tempo demais na superfície e precisa correr para chegar em casa, onde sua mãe começa a brigar perguntando por onde ele andou, mas a sua avó livra a barra dele, dizendo que o mandou buscar alguns pepinos do mar para ela. Na manhã seguinte os garotos se reencontram e decidem testar sua Vespa, porém enquanto Alberto está descendo a colina, a moto se desmonta em 1000 pedaços, e por muito pouco ele não se rala inteiro no chão, conseguindo correr pela rampa até cair na água. Com sua primeira moto destruída, os garotos começam a ficar cada vez mais tempo fora da água, tentando aprimorar sua Vespa, realizando cada vez mais testes e ficando muito mais próximos. Com mais uma das motos finalizadas, eles têm a brilhante ideia de descer a colina juntos enquanto uma tartaruga serve de apoio para a rampa, e por muito pouco os garotos não se espatifam nas rochas. Notando que seu filho está ficando cada vez mais tempo longe de casa, os pais de Luca começam a segui-lo, e ao descobrir que o garoto está indo para a superfície, eles decidem enviá-lo para o mar abissal, para morar junto com seu tio esquisitão, que tem a pele transparente e fica com os órgãos à mostra. Se negando a ir para o abismo, Luca vai para a ilha para contar para Alberto da discussão que teve com seus pais, e depois de uma breve conversa, eles decidem fugir para Porto Rosso. Eles então nadam até a praia e usam um barco naufragado para se infiltrarem na cidade sem serem vistos. Assim que chegam na praça, os garotos passam por uma dupla de pescadores, e ao ver os ganchos e peixes na mão deles, Luca entra em pânico, mas é acalmado por Alberto. Depois de passar pelos homens, eles avistam um cara chegando com uma Vespa e decidem ir até lá para conversar com o proprietário, porém um grupo de crianças jogam a bola perto deles e pedem para que eles chutem de volta, mas ao tentar fazer isso, Luca, que nunca jogou futebol, acaba dando o famoso chute do Ronaldinho e acertando a Vespa de Hércules, um homem extremamente presunçoso e snob, que fica furioso por quase derrubarem sua moto. Percebendo que quem acertou seu veículo são crianças, Hércules começa a fazer bullying com os garotos e tenta enfiar a cabeça de Luca na fonte, quase revelando sua verdadeira forma. Porém, Julia aparece e consegue salvá-lo no último segundo, levando a dupla de amigos para longe na sua bicicleta. Afastados do perigo, Luca pergunta para a garota como pode conseguir uma Vespa, e Julia diz que Hércules conseguiu dinheiro ganhando a Copa Porto Rosso, um triatlo onde os competidores nadam, comem macarrão e pedalam por um percurso ao longo da cidade. Vendo que Julia está determinada a vencer Hércules depois de 2 derrotas seguidas, Luca tem a ideia de se juntarem e a convida para formarem uma equipe. Com o trio oficialmente formado, Julia começa a fazer alguns testes para ver quem irá ficar com qual função, e como não podem se molhar, os garotos fingem não saber nadar para ela assumir essa parte da tarefa, e com isso, Luca assume a pedalada e Alberto a competição de comida.
Com as funções definidas, Julia leva os garotos para casa e os apresenta ao seu pai Máximo, um pescador que vive caçando os monstros marinhos, mas ao ver a determinação do homem em capturar os serianos, Lucas se assusta e acaba cuspindo seu copo d'água na cara do Alberto, fazendo-o se transformar na frente de todos. Enquanto jantam, Julia conta para seu pai que eles formaram uma equipe e pede dinheiro para realizar a inscrição, mas Máximo diz que está conseguindo pescar poucos peixes e por isso não poderá ajudá-los. Porém, como sabem tudo sobre a vida marinha da região, Alberto e Lucas se oferecem para ajudar na pescaria. Na manhã seguinte, enquanto Julia treina sua pedalada, a dupla de amigos sai para pescar com Máximo em um lugar praticamente sem peixes, e depois de se atacar com um gato, Lucas diz pro pescador que aquele lugar é um cemitério mal assombrado e que os peixes evitam essa região. Sendo assim, Alberto passa a localização de um lugar onde os peixes costumam ficar, e seguindo as dicas dos garotos, Máximo consegue lotar o seu barco. Depois da pescaria, Luca, Alberto e Julia correm para a bancada de inscrição da Copa, porém Hércules chega de repente acompanhado de Guido e Títio e rouba o dinheiro deles. Para recuperar a grana da inscrição, Alberto desafia Hércules para uma luta, porém Julia e Luca começam a provocá-lo, ofendendo seu bigodinho ridículo. Se sentindo desafiado, Hércules devolve o dinheiro para Luca e juntos eles se inscrevem. Com mais essa etapa concluída, o trio começa a praticar e enquanto Julia está treinando natação, Hércules começa a acelerar na direção deles para quebrar o seu barco, porém Guido vira o motor no último segundo para evitar a colisão, mas o drift que eles fizeram na água acaba jogando um jato que molha o rosto de Alberto, fazendo-o entrar em sua forma de sereiano. Enquanto Julia vai reclamar com Hércules, Luca pega a toalha para tentar cobrir seu amigo, porém acaba o derrubando na água por acidente, fazendo Hércules ver a cauda dele. Ao mesmo tempo, os pais de Luca notam a sua ausência e decidem ir para Porto Rosso para buscá-lo, porém como nunca viram sua forma humana, eles não sabem quem é o seu filho e começam a fazer uma verdadeira zona na cidade, empurrando as crianças no mar e as derrubando na fonte enquanto jogam futebol. Após quase serem descobertos, os garotos começam a voltar para a casa de Julia, quando Luca ouve a risada de sua mãe e a vê na praça jogando as crianças na água. Com medo de ser encontrado por seus pais e levado para o abismo, Luca começa a contar para o seu amigo que viu, porém Máximo aparece e chama Alberto para ajudar com a rede, deixando Luca e Julia sozinhos. A sós, os garotos começam a conversar, e Julia conta sobre como é a escola, e percebendo que o garoto gostou de astronomia, ela decide levar para um telescópio onde juntos eles passam a observar o sistema solar e as estrelas. No seu quarto, Julia mostra seus livros para Luca, que se apaixona pelo conhecimento, ficando cada vez mais animado e com mais vontade de ir para a escola e estudar, e querendo fazer cada vez mais descobertas. Luca lhe pede um livro de astronomia emprestado, porém Julia resolve lhe dar de presente. Nesse momento, Alberto finalmente volta e com ciúmes por ver Luca e Julia cada vez mais próximos, ele chama seu amigo para um passeio. Eles então começam a andar pela cidade, até que chegam na concessionária, onde está a tão sonhada Vespa. No caminho, Luca fala para Alberto sobre suas descobertas e conta para ele que as estrelas, na verdade, são enormes bolas de fogo e não aljovas como eles achavam. Mas o garoto com ciúmes menospreza tudo que Luca fala e muda de assunto para sua tão sonhada Vespa. Luca então diz que talvez a escola fosse mais legal do que uma moto, mas Alberto desencoraja dizendo que ele jamais será aceito na escola depois que descobrirem sua metade peixe. Nesse momento, Hércules chega jogando o arpão na direção dos garotos e manda seus colegas capangas Guido e Títio segurarem Alberto, enquanto acerta alguns socos em seu estômago, mas Luca pega o arpão e ameaça machucá-los se eles não pararem, conseguindo assim que o trio solte seu amigo. Livres, os garotos correm de volta para a casa de Julia, onde dormem em segurança. Com o passar dos dias, os amigos vão treinando e se aprimorando a cada dia mais, com Luca treinando sua velocidade na pedalada, subindo as ladeiras da cidade, levando cargas pesadas, sem derramar uma gota de suor. Mas à medida que os dias se passam, Luca e Julia ficam cada vez mais tempo juntos, estudando coisas como zoologia, astronomia e diversas outras ciências, fazendo Alberto se sentir cada vez mais deixado de lado e ficando extremamente enciumado. Faltando 2 dias pro triatlo, Lucas sai com a sua bicicleta carregando Alberto e Julia para treinar, porém ao passar pela praça, encontra seus pais sentados na fonte e para fugir deles pega um atalho que o leva direto pro alto da colina. No topo, Julia mostra para os garotos o trem que leva para a cidade de Gênova,
pergunta onde fica sua escola, e Luca pergunta se ele também poderia ir estudar. Furioso com a ideia de seu amigo ir embora, Alberto corta a conversa e fala para Luca descer. Percebendo que o garoto está com medo de descer o morro íngreme, Julia tenta tranquilizá-lo, porém Alberto mais uma vez interrompe, sobe na bicicleta e começa a descer a montanha a toda velocidade, quase se chocando com os pedestres e caindo direto no mar. Para sair da água sem serem vistos, a dupla começa a nadar até uma